Olá, eu sou Michel Aguiar da agência Setup e também aí da Intera Digital. E eu criei aqui esse material para ajudar você que está fazendo artes aí para a campanha eleitoral. A gente vai falar um pouquinho sobre as regras e leis aqui da eleição, o que pode, o que não pode, para poder lhe orientar aí melhor. Se você está vendo esse vídeo, com certeza deve estar aí na correria da eleição, porque já deve ter começou agora dia 16. Antes da gente entrar direto no conteúdo, eu tenho aqui uma coisa para te mostrar muito rápido e já já a gente entra aqui no nosso conteúdo, que é um pouco extenso. O que eu queria te mostrar aqui é o pack Canva de Impacto, que é o nosso pack de artes para redes sociais. Esse pack eu acrescentei um módulo especial que são só artes para a eleição. Dentro do pack são mais de 100 artes que você vai encontrar para diversos nichos: igreja, loja de celular, looks, contabilidade. Essa daqui, ó, com frase motivacional, que pode ser para academia, para qualquer outro tipo de nicho, mas também tem algumas especiais para você usar no período de eleição, viu? Estou mostrando aqui um pouquinho aqui da página de vendas. Você vai pagar um preço fixo e o acesso é vitalício. Na correria não deu nem para atualizar alguns módulos. Prazer, eu sou Michel Aguiar e a promoção é relâmpago, porque você vai receber diversos bônus. Aula de Canva, aula de Google Ads, capas para Instagram, diversos materiais por uma taxa bem pequena. Corre logo aí que nós estamos com um precinho aí de lançamento bem baixo. Se você precisar de ajuda aí de marketing digital, assessoria para o seu negócio, para a sua campanha, deixa eu te apresentar aqui a Intera Digital. A Intera Digital tem diversas soluções em tráfego pago, social media, criação de site, página de vendas, Google Ads, Facebook Ads, identidade visual e muito mais. E tá um pouquinho aqui do nosso site da Intera Digital. Quem está à frente da Intera é o nosso amigo Sostner, que é a nossa equipe que está pronta para te atender, não só no período agora eleitoral, como também fora dele, para o seu negócio, para a sua campanha, viu? Não se aprenda só a esse período. Vá em frente e vamos aí direto ao conteúdo. Os dados vão estar aí na descrição. Bom, primeira coisa que você tem que prestar atenção é sobre os cargos majoritários, que devem incluir o nome dos vices em um tamanho que não seja inferior a 30% do nome principal. Aqui eu estou dando um exemplo aqui para você, ó, do candidato fulano de tal. A regra principal que eu digo, ó, prestem bem atenção para não ficar o nome do vice muito pequeno, referente aí a um todo da marca. Pode ser que o nome do fulano seja um nome muito comprido, aí 30% daquele nome muito comprido vai ser o quê? Muito pequeno. Isso você tem que prestar muita atenção. Só lembrando que alguns materiais aqui eu não coloquei por uma questão de não puxar para nenhum tipo de partido, nenhum tipo de candidato. O intuito aqui é instruir, passar aqui, ok. Isso é muito importante, os dados de produção. Todo material impresso na campanha eleitoral deve incluir o número do CNPJ ou CPF do responsável pela produção, como o CNPJ da gráfica, o CPF do proprietário da gráfica ou CPF, além do CNPJ ou CPF de quem contratou o serviço. Devem constar também o número de tiragem do produto. Bom, vou explicar para vocês aqui em poucas palavras. Quando vocês forem fazer o material impresso, vai ter que ter lá no cantinho legível, não pode ser aquela coisa muito pequena, o CNPJ da empresa, no caso que a gente fala mais a gráfica que fez aí os cartazes, o nome da coligação, se tiver coligação, se você tiver coligação, o CNPJ do candidato, esses são os principais. Se a sua arte foi feita por uma empresa à parte, também tem que ter o CNPJ dessa empresa.
Mas se foi uma pessoa, aí vai ter que ter o CPF daquela pessoa. Um exemplo, vamos supor que eu contratei uma empresa para cuidar do meu material de arte. Na hora de fazer os impressos, vai ter que ter o CNPJ de quem imprimiu, o CPF ou o CNPJ de quem fez, o CNPJ do candidato, porque a partir do momento que ele fica candidato, ele não é mais CPF, o nome da coligação de você estiver participando. Não estou participando de nenhuma coligação, então você não coloca, ok? Esses daí são aí os dados principais. Qualquer adesivo deve ter uma dimensão máxima aí de 50 por 40. Não sou obrigado a fazer exatamente o adesivo no tamanho, tem que ser 50 por 40. Esse tipo de adesivo aqui que eu estou falando, eu não coloquei um exemplo aqui para vocês, mas é aquele adesivo de campanha retangular, que pode ser colocado, por exemplo, num carro, na porta de um carro, pode ser colocado até numa bicicleta, né? Numa bicicleta, pode ser colocado numa moto, num transporte, pode ser colocado até mesmo ali numa casa. Só que tem alguns ressaltos, mas a gente vai falando aqui no vídeo. Adesivo em automóveis, tá? Os adesivos em automóveis devem cobrir toda a extensão do para-brisa traseiro, desde que sejam micro perfurados. Anteriormente eu falei de adesivo, agora eu estou falando de adesivo de automóvel. Por quê? Você não pode fazer um adesivo, pregar no vidro do automóvel e aquilo ali atrapalhar a visão do motorista. Ah, eu quero colocar um adesivo aqui, por exemplo, na porta do meu carro. Ok. Aí você segue a regra ali do slide anterior. É no vidro? Tem que ser o adesivo perfurado. Nas demais partes dos veículos, não pode exceder os 50 por 40, que é a regra anterior. Nós sabemos que tem vários tipos de carro com tamanhos diferentes, então são para-brisas de tamanho diferente, tá? Não existe um tamanho padrão para arte no para-brisa. Eu coloquei aqui uma sugestão de tamanho, tá? É uma sugestão, não tá na lei. É a sugestão de tamanho para você fazer aí em torno de 80 por 40 centímetros, que é um tipo de arte que ele consegue se adaptar à maioria dos para-brisas de carro, desde que seja aí, ó, estamos falando de micro perfurados, tá? Uma outra ressalva aí é na questão do seguinte: tomem muito cuidado com os dados que são colocados, aqueles microdados que é o CNPJ do candidato, coligação, para não ficarem muito pequenos. Coloque um tamanho aí que quando for impresso no adesivo micro perfurado, dê para a gente ler, para a gente entender, porque senão, além da pessoa não entender, a pessoa que vai ver, você pode levar multa. Outdoors e placas. É proibida a vinculação de propagandas em outdoors, sejam eles impressos ou eletrônicos. No entanto, placas com um máximo 4 metros quadrados, ou seja, até 4 metros quadrados, fixado em propriedades particulares, são permitidas. Ou seja, é permitida a vinculação de placas até 4 por 1, desde que sejam em propriedades particulares. Bom, eu vou explicar aqui para vocês como é que seria mais ou menos isso. Em toda cidade tem aquelas placas que a gente faz propagandas. Aparece propagandas de várias empresas. Aquelas placas não podem ter propagandas políticas. Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma placa que seja até no máximo 4 metros quadrados, por exemplo, 4 por 3, ou então mesmo que seja até 1 por 1, 2 por 1, e seja fixada em uma propriedade particular, se o candidato quiser colocar na propriedade dele, de boa, não tem problema nenhum. Se for para colocar na propriedade de uma pessoa, você vai ter que ter aí a permissão da pessoa, viu? Você não pode colocar as coisas à torta e à direito, não ultrapassando aqui, ó, o limite. Esse é importante, até como cidadãos a gente temos que ficar ligado que o uso de símbolos, frases ou imagem que seja associado ou semelhante aos utilizados pelo governo ou entidades públicas é terminantemente proibido. Portanto, o seu design não deve ter elementos ou padrões que lembrem ou sejam semelhantes às partes utilizadas pelo governo federal, estadual ou municipal. É crucial prestar atenção
a isso. Muitos designers desatentos em campanhas de reeleição ou até mesmo de eleição podem ser advertidos. Foto da urna eletrônica, isso confunde muitas pessoas, mas vamos lá. A utilização de imagens da urna em materiais gráficos não considerados uma simulação de votação real, portanto, o seu uso é permitido. Por exemplo, aqui está a foto aqui da urna. Se eu colocar aqui a foto da urna, colocar aqui o número do candidato, colocar a foto dele aqui, beleza, é permitido. Agora, se eu fosse fazer isso, por exemplo, de uma forma de vídeo eletrônico, simulando uma votação, os botãozinhos apertando ali, animando, não é permitido. O que pode e o que não pode em relação a material gráfico na internet? Propagandas em site. Partidos ou candidatos podem realizar propagandas em site desde que seja o endereço comunicado à Justiça Eleitoral e o site seja hospedado de uma forma direta ou indireta no Brasil. Isso aí confunde muito a questão aí das pessoas. Eu vou tirar um pouquinho aqui a minha imagem para poder conseguir mostrar para vocês melhor aqui. Pronto, vamos lá. Prestem bem atenção. Vocês estão vendo aqui o endereço de um candidato. O site tem que ser .com.br, tá? O site do candidato tem que ser .com.br, registrado na empresa Registro BR ou empresa associada a Registro BR. O site tem que ser hospedado no Brasil ou hospedado em uma empresa que tenha sede no Brasil. Aqui nós estamos falando de site de candidato, site de partido. Porém, essa questão aí de, por exemplo, sites de notícias, não pode pagar propaganda não, viu? Em sites de notícias. Vou voltar aqui a minha foto para passar para o próximo slide. Agora aqui vem a questão, propaganda em sites, blogs e redes sociais. Agora aqui vem uma questão que pega muitas pessoas, propaganda em blogs, redes sociais. Blogs no quesito aqui que a gente está falando são sites pessoais, viu? Não são aqueles sites que a pessoa utiliza, mas é como se fosse tipo um portal de notícia ou site de notícia da sua cidade local. A propaganda pode ocorrer em blogs e redes sociais, sites ou serviços de mensagem instantânea, desde que seja conteúdo produzido ou editado pelo candidato, partido, coligação ou qualquer outra pessoa que seja envolvida. O que a gente vai explicar aqui para você prestar bem atenção nessa coisa toda complicada é o seguinte: se eu quiser pegar e colocar na minha rede social pessoal uma propaganda do meu candidato, eu posso, tá? Eu posso. Até mesmo se eu criar uma imagenzinha com o candidato e o número, pode ser colocada. O candidato pode colocar nas redes sociais dele, sem problema. Nesse quesito blog aqui, são blogs pessoais, viu? O partido pode colocar, e isso aí são permitidos. Propaganda paga na internet. Prestem atenção nesse aqui. Esse vai pegar muita gente. Na internet é proibido qualquer tipo de propaganda paga, a menos que seja claramente identificada como tal e contratada exclusivamente por partidos, coligações, candidato ou representante. Nesses casos, deve constar em alguma parte da propaganda o CNPJ ou CPF do solicitante e do prestador de serviço, além do valor gasto com impulsionamento. Bom, deixa eu esclarecer aí para vocês que é o seguinte: essa nossa eleição agora de 2024, ela está sendo totalmente diferente das eleições anteriores, porque estão sendo utilizado muito a internet. Então, os candidatos podem utilizar o tráfego pago, o popular impulsionamento. Só que eu vou dar aqui um alerta aqui, que se não me engano só está sendo permitido fazer isso no Instagram e no Facebook. O Google não aceita propagandas paga política, até mesmo a questão do Gemini, que é a sua IA. Se você fizer algum tipo de pergunta política, ele não vai responder para poder evitar aí os fake news. É uma coisa que o Google fez. Então, quando você for fazer esse impulsionamento, tem que ter o CNPJ do candidato, o CNPJ ou CPF da empresa aí que está prestando o serviço
e também tem que ter o valor gasto. A mesma coisa que o impresso, tem ali a tiragem, então tem que ter o valor gasto ali do impulsionamento, viu? O que pode e o que não pode referente à inteligência artificial. Opa, agora esse aqui é o que pega muitas pessoas. Esse aqui é o que pega muitas pessoas. Então a gente vai estar comentando aqui. Só lembrando que sempre embaixo eu vou estar colocando o número da lei. O uso de deepfakes. A partir de 2024, o TSE proibiu a criação e vinculação de conteúdos gerados por IA na forma de vídeos, áudios editados que criem informações falsas ou enganosas. Além disso, plataformas que não removerem o conteúdo identificado como deepfake após a notificação poderão ser responsabilizadas civil penalmente. Isso representa um grande risco devido à facilidade com que é possível inserir a voz de um candidato em discurso fictício. Deixa eu esclarecer aqui para vocês que é o seguinte, olha, deepfake nada mais é do que vídeo, áudio que são feitos simulando aí a voz do candidato. Para algumas pessoas é uma realidade inacreditável, mas sim, hoje as IA podem reproduzir a voz do candidato, podem reproduzir a imagem do candidato até em um determinado cenário, simulando que ele fez algo e na verdade ele não fez algo. Foi tudo criado por computação gráfica e facilitado, até aplicativos fazem isso. E esse tipo de coisa é proibido, e a plataforma que não remover esse tipo de conteúdo vai ser penalizada, como também a pessoa que criou esse tipo de conteúdo. Agora aí vem a contraversão da coisa, que é o seguinte: o uso de IAs, que a gente fala que é inteligência artificial, imagem, vídeos e áudios. Vale destacar que o uso de inteligência artificial não é proibido nas eleições. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio à computação gráfica, ajudando a recriar cenários, simulações, ilustrações de promessa de campanha. No entanto, todo o conteúdo produzido por inteligência artificial deve ser claramente identificado com o eleitor, saiba que não se trata de um material real. As possibilidades de fazer isso são quase infinitas, desde que os partidos e candidatos sejam cientes dos limites éticos e legais. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu pegue e crie um videozinho animado aí de uma caricatura animada do candidato, ou até mesmo um vídeo simulando o seu candidato e falando das propostas. Tem que ter um aviso dizendo que aquilo ali é um conteúdo gerado por inteligência artificial. Ou que eu poste no perfil do candidato, ou que seja só para divulgar em WhatsApp, outras redes sociais, tem que ter ali identificado. Mas no caso, por exemplo, eu estou gravando um vídeo, e aí tem um determinado pedaço da imagem ali, para melhorar a imagem ou para melhorar o cenário, que eu utilizei inteligência artificial. Nesse caso, eu não preciso ali informar. Mas se você quiser, você informa. A questão de áudio. Pronto, outra questão também que não é proibida é a questão da criação de jingles com inteligência artificial. É interessante que hoje, facilitando muito a questão da campanha, tem jingles que podem ser feitos por inteligência artificial, colocando a voz, colocando também a parte instrumental. É permitido? Sim, você pode fazer isso, porém tem algumas ressalvas. Para nós aqui brasileiros, eu não recomendo, porque até o presente momento a inteligência artificial não avançou muito por causa dos nossos ritmos brasileiros. É uma coisa que ainda não tem muita emoção. Eu prefiro mesmo que você contrate um estúdio, contrate um cantor, mesmo que você faça isso ao vivo, é mais rentável para você e pode até render votos também. Bom, falar de lei é chato, falar de lei, regras é muito chato, pode ser um assunto que você pode até ignorar o meu vídeo. Eu acredito que esse vídeo não vai ter muitas visualizações. Porém, é bom a gente ficar sabendo do que é permitido, do que não é permitido em relação a artes de campanha. Não tomem isso que eu falei como uma verdade absoluta, porque as campanhas modificam muita coisa, principalmente campanhas municipais. Pode ser permitido aqui uma coisa e de repente o pessoal da justiça pega e proíbe. Você tem que ficar atento aí ao Código Eleitoral brasileiro, leia com atenção
Qualquer dúvida, procure aí consultar os partidos e os candidatos, eles têm obrigação de fornecer essa orientação que você precisa. Não vá ter vergonha, não, insista o candidato, vá procurar lá o advogado do partido, coisa e tal, converse com a sua coligação. Qualquer coisa eu vou deixar o meu Instagram aqui, meus contatos embaixo, que sempre eu vou estar falando de vez em quando sobre alguma coisinha política para poder orientar vocês.